Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje estou iniciando um novo projeto aqui na Central das Escrituras, que são os nossos devocionais. A minha ideia é que nós possamos falar por 10, 15 minutos no máximo, todas as manhãs, todos os dias vai ter uma mensagem aqui no canal. E vocês podem acompanhar essa mensagem pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou pelo TikTok. A gente vai se esforçar para postar todos os dias a mesma mensagem, mas em diferentes redes sociais. Às vezes eu uso o Facebook, ou uso o Instagram, e vai estar lá a nossa mensagem. Nós queremos que esse seja um momento para que você possa refletir sobre as Escrituras, que você possa encontrar forças, respostas. Lembra que o nosso propósito como Central das Escrituras não é te dar todo o alimento espiritual, mas mostrar aonde você pode encontrar um banquete muito especial que o Pai Celestial preparou para ti. Somos bem parecidos à Central das Escrituras e à Igreja com relação a João Batista e o Salvador, porque João Batista dizia, é necessário que ele cresça e eu desapareça. E levava seus seguidores a Cristo. A mesma coisa nós queremos fazer como Central das Escrituras, como projeto independente. Nós queremos que vocês vão até a igreja, aprendam os recursos que existem na igreja. E o que me motivou a criar isso, porque vai exigir bastante sacrifício, bastante tempo, mas vai valer a pena, é que alguns membros novos da igreja, pessoas que estão voltando e até membros mais antigos, não sabem acessar todos os recursos que a igreja oferece, não estudam as escrituras diariamente e vão procurar conhecimento sobre as coisas de Deus em canais, em influencers, em pastores, em líderes religiosos que não são da nossa fé. Existe muita coisa boa que nós podemos encontrar com nossos irmãos e irmãs de outras denominações religiosas. Certamente nós podemos ser edificados e aprender muito sobre a palavra de Deus, porém, eles não possuem, falo isso com todo respeito e amor, a plenitude que foi restaurada nesses últimos dias. Então, no meu modo de entender, você tem acesso à água pura, mas você prefere beber aquela água que já foi pisada, aquela água que dá para os cavalos, sabe? Que não é bem saudável. É mais ou menos assim. Então, preocupado com isso e falando com outras pessoas, eu decidi criar um conteúdo que possa ser consumido diariamente, onde as pessoas vão poder enviar perguntas, onde as pessoas vão poder achar novas maneiras de estudar as escrituras, entender as ferramentas que a igreja concede para a gente estudar. É mais ou menos essa a minha intenção, mas a gente vai moldando com a participação de vocês e procurando fazer uma coisa que seja agradável e positiva. Durante esses devocionais, eu quero fazer uma oração para começar. A gente pode ouvir um trecho de um hino, né? A gente vai tomar cuidado com direitos autorais aí, mas a gente vai tentar usar os hinos clássicos da igreja e criar um ambiente onde a gente possa conversar sobre as escrituras. Eu não sei ainda se eu devo, vocês podem me dar sugestões, estudar um livro de escritura na sequência ou trazer sempre uma mensagem diferente baseado nas questões que me chegam. A gente vai pensar isso junto. Deixa aí nos comentários o que você preferia ver nesse devocional. Mas certamente tem que ser um momento de inspiração. E eu vou lançar sempre às 7 horas da manhã esse vídeo, tá certo? Sei que alguns de vocês já estão acordando, alguns já acordaram várias horas e já estão no trabalho. Se você não conseguir assistir de manhã, você vai poder assistir depois, porque vai ficar gravado. Mas eu pretendo lançar todo dia, pontualmente, às 7 horas da manhã. E assim você pode criar um hábito, junto comigo, de estudar o Evangelho. Talvez possa ser o seu início, né? Vou ligar o Lucas ali, vou ouvir um pouco a Central das Escrituras, esses 10 minutinhos, e depois eu já emendo no meu estudo pessoal e familiar das Escrituras. Ou você pode começar seu estudo e terminar com a gente, não sei, faz como você preferir. E eu espero, então,
que possa ser algo positivo. Se não for, se vocês acharem, Lucas, na verdade, acho que a gente não precisa disso, ou eu ver que não está dando muito resultado, no sentido não está alcançando muitas pessoas, aí a gente pensa numa outra coisa, mas eu tenho essa preocupação e eu sinto que essas pessoas, principalmente os membros novos, aqueles que estão voltando à atividade da igreja, precisam de mais conteúdo. E eu tenho tentado criar um ambiente na Central das Escrituras e em outros lugares onde mais pessoas se motivem a conversar sobre o Evangelho online. Eu quero que tenha mais influenciadores da igreja, eu quero que tenha mais criadores de conteúdo, mas não é fácil, porque não dá para viver apenas criando conteúdo, né? O nosso foco, ele é muito específico, o nosso grupo é muito pequeno. E não tem como a gente sobreviver apenas criando conteúdo. Muitos de nós têm outras profissões. No meu caso, sou advogado. E vários dos criadores de conteúdo também têm que trabalhar muito, tem família, chamado, tem um monte de coisa. Então é difícil manter uma constância. E eu quero que aqui seja um espaço onde vocês possam ver uma constância. Talvez isso possa até inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Eu vou chamar essa nossa prática diária de devocional, tá certo? Então, eu já estou falando aí bastante tempo e eu vou fazer um devocional mais curto porque eu queria dar essa introdução, lançar minha ideia para vocês. E vocês veem que não tem roteiro, é uma coisa assim livre. E a gente vai falando aquilo que a gente vai sentindo. Eu já peço em adiantado desculpas, né? Se eu falar alguma coisa que não seja correta, eu venho na sequência, no outro dia, assim que eu perceber que cometi a falha, e esclareço, porque assim, não sou perfeito, evidentemente, cometo equívocos, e peço para vocês que sejam pacientes. Se identificarem, às vezes alguém identifica, Lucas, você trocou o nome de Elias para Eliseu, ou você falou essa passagem, mas era outra, ou até algum erro mais grave sobre doutrina, me digam e eu vou corrigir imediatamente, a gente faz o esclarecimento correto, tá bom? Então, eu também, uma última coisa antes da gente começar, eu não vou fazer desse momento de devocional o estudo do Vem Segue. Nós temos muitos shows já na Central das Escrituras que tratam do Vem Segue. Nós temos o meu no domingo, nós temos o do irmão Tomazini, nós temos do Marcos Martins, nós temos a Valquíria, que dá uma perspectiva interessante sobre o Evangelho e a psicologia, e muitas vezes fala do Vem Segue-me. Então, assim, temos bastante conteúdo já do Vem Segue-me. Você tem que fazer o seu estudo pessoal, familiar, tem na igreja. Então, vamos mencionar algumas coisas do Vem Segue-me, certamente, mas esses devocionais não serão baseados no estudo do Vem Segue-me, tá bom? É isso. Então, eu vou colocar um pequeno trecho do hino agora, depois vou fazer uma oração junto com vocês e vamos começar o estudo da Palavra de Deus, tá bom? Nosso bondoso e amado Pai Celestial, nós oramos a Ti no início deste novo projeto na Central das Escrituras, para que nos abençoe com uma porção do Teu Espírito, a fim de que possamos aprender mais sobre os Teus caminhos, que possamos ser fortificados na fé, que possamos compreender aquelas doutrinas que nos ajudarão a sermos melhores discípulos de Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe cada uma das pessoas que está ouvindo e participando deste devocional, para que sintam o Teu amor através de Tua palavra, para que sintam o desejo de se banquetear com a palavra de Deus, que reservem o tempo para estudar as Escrituras por si mesmos e sejam edificados naquelas coisas que
tu sabes que precisam ser edificados, pois conheces o coração de cada pessoa individualmente. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre 3º Nef 11, alguns versículos que estão aqui. 3º Nef é um livro dentro do livro de Mórmon. O livro de Mórmon é outro testamento de Jesus Cristo. É importante dizer que estes devocionais que eu farei, eles serão bem didáticos. Por isso, não é apenas para quem é membro da igreja há 30 anos. Nos vídeos do Vem Segue-me, na maior parte do nosso conteúdo no canal da Central das Escrituras, falamos sem nos preocupar se a pessoa do outro lado ela vai entender as expressões, os termos que nós estamos usando. É o nosso mormonês, né? O modo de falar do membro da igreja. Então, a gente fala selamento, a gente fala templo, a gente fala Joseph Smith e vai usando nomes e palavras que para muitas pessoas podem ser difíceis para os membros novos e para aqueles que estão querendo conhecer mais sobre a igreja. Portanto, nesses devocionais, eu vou me policiar para tentar explicar de forma bem didática todas as coisas, tá bom? E eu sei que isso pode ser um pouco chato para quem já é mais experiente na igreja, mas eu acho importante falar de modo simples, calmo, para que todo mundo possa entender. E mesmo que você seja um membro mais experiente, nós precisamos nos treinar para falar de modo que as pessoas possam entender, tá certo? Então, se você quiser compartilhar esse devocional com um amigo que não seja da igreja, excelente. Talvez é a melhor maneira até, porque é algo curto, simples de entender e que pode ajudar ele a buscar mais conhecimento por si mesmo ou através dos missionários, numa visita na igreja ou fazendo perguntas para ti. Tá certo? Então vamos lá. A passagem que eu quero falar para vocês hoje se encontra nesse outro livro de Escrituras, porque nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, acreditamos que Deus não falou unicamente ao povo de Israel, mas falou a outros povos, porque Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o supremo pastor. Lembra lá em João, quando ele disse, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco? Pois é, Jesus visitou essas outras ovelhas. E aqui no livro de Mórmon conta como foi isso. E quando Jesus apareceu, isso está aqui em 3º Nef 11, que é um dos livros dentro deste volume de escritura sagrado. Ele disse assim, aproximai-vos de mim. Onde está? Aqui, ó. Eis que sou Jesus Cristo. Isso está no versículo 10. Eis que sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. Eis que eu sou a luz e a vida do mundo. E bebi a taça amarga que o Pai me deu. E glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, no que me submeti à vontade do Pai, em todas as coisas desde o princípio. E aí, quando ele fala essas coisas, no 14, ele diz, levantai-vos, aproximai-vos de mim, para que possais meter as mãos no meu lado e também apalpar as marcas dos cravos em minhas mãos e em meus pés, a fim de que saibais que eu sou o Deus de Israel e o Deus de toda a terra, e fui morto pelos pecados do mundo. Então, tem muitas coisas interessantes e importantes que podemos falar sobre esse pequeno trecho que eu li. Mas o que eu queria enfatizar nesse nosso primeiro devocional é o seguinte. Jesus, ele é a luz e a vida do mundo, de todo mundo. Ele teve o seu ministério e sua missão sagrada, a expiação, né, que significa seu sacrifício que fez por nós, testificada por todos os profetas. Ele também diz aqui, ó, que eles deveriam, aquela multidão que estava tendo o privilégio de vê-lo, se aproximar e sentir as marcas de seu sacrifício eterno.
porque essas marcas, elas estavam, apesar de seu corpo ressurreto e glorificado, elas estavam ali, para que as pessoas soubessem que ele era o Deus que havia tomado essa taça amarga e feito a vontade do Pai. E aí ele diz assim, vocês vão saber então que eu sou o Deus de Israel, ou seja, daquele grupo que vivia ali na Palestina, a casa de Israel, muitos já tinham sido dispersos, né? Mas tinha o grupo dos judeus que estavam ali. Ele era este Deus. E ele também era o Deus de toda a terra. Ele foi morto pelos pecados do mundo. Isso aqui, meus amigos, significa que Jesus Cristo é o seu Deus. Jesus Cristo é o seu Salvador. Ele morreu, ele bebeu da taça amarga por você. Ele não está se manifestando da mesma forma que o fez aos antigos israelitas e ao povo aqui que conta o livro de Mórmon. Você não está vendo ele face a face. Porém, ele é o seu Salvador. Ele é o seu Deus. E eu convido você a ler essas passagens pensando nessa cena. Se Cristo tivesse aparecido e dito essas palavras, eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas, aqui ó, nesses livros sagrados. E eu vim para cumprir a vontade do Pai e para salvar todo mundo, inclusive você. Então, é essa a mensagem que eu queria deixar para inaugurar o nosso devocional. Como vocês podem ver, é uma mensagem simples, mas pode ajudar cada um de vocês. Amanhã a gente volta para conversar mais sobre as Escrituras e eu já vou pedir um favor, porque eu olho os comentários de vocês. Eu quero que vocês deixem sugestões de temas. Pode ser perguntas que você tem. Se você não quer deixar público, me acha nas minhas redes sociais e me envia questões. E eu vou fazer o máximo para poder responder aqui, tá bom? De modo simples, claro. Se eu não conseguir responder por causa do tempo que é limitado, a gente pode fazer um vídeo maior sobre isso. Obrigado por assistirem. Desejo a vocês um excelente dia. Até mais.